Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje vou falar-vos sobre dois livros que li no mês de julho, que são o primeiro e o segundo volume de uma história escrita por Benjamin Alire Sáenz, um autor norte-americano, mas que tem origens mexicanas. Estes livros são bastante engraçados. São Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Os meus livros são na versão original, em inglês. Este já está editado em Portugal. E depois o segundo volume, Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo. Este ainda não é editado em Portugal. Eu li a versão original, porque normalmente gosto mais de ler a versão original. Depois mandei vir logo o segundo volume. Irritou-me um bocadinho porque não são do mesmo tamanho e não vão ficar bem na estante, mas não se pode fazer nada, não é? E quero agradecer à Dora Santos, que me ofereceu este volume que eu já queria ler há bastante tempo. E assim que ela me ofereceu, eu comecei logo a ler e depois foi irresistível mandar vir o segundo volume. Ora, este autor, como eu disse, Benjamin Alire Sáenz, é um autor norte-americano de origens mexicanas. A família dele imigraram para os Estados Unidos, mas eles são mexicanos. Ele é professor de escrita criativa na Universidade de El Paso, também onde se passam estas histórias. El Paso é uma cidade de fronteira entre os Estados Unidos e o México, fica no estado de Texas, mas mesmo na fronteira com o México. É uma cidade bastante grande. Eu até fiquei surpreendido quando estive a ver sobre a cidade. É uma cidade que ainda tem 600 e tal mil habitantes, apesar de nos livros deve-se passar nos subúrbios ou só numa parte da cidade, porque até dá a sensação de ser uma cidade pequena, o que não é o caso. Aqui vê-se, por exemplo, as casas com as entradas à frente da casa e com os jardins à frente, como se costumam ver nos filmes, com os cadeirões de baloiço e todas essas coisas. Por isso dá a sensação de ser mais um subúrbio do que a própria cidade. Este escritor já escreveu vários livros. Escreveu livros de poesia, escreveu também livros para adultos e também livros para jovens adultos ou para jovens, que é o que este é. Eu sinceramente já não tenho muita paciência para YAs, Young Adults, livros para jovens, porque às vezes a maneira de ver o mundo é diferente e torna-se um bocadinho irritante às vezes as escolhas e os temas destes livros, mas não neste caso. Este caso resultou bem, e tomara eu ter encontrado quando tinha 14, 15 anos, tomara eu, ou mesmo 16 ou 17, tomara eu ter encontrado um livro destes para ler, que sei que, apesar de ter dado 5 estrelas, ainda iria gostar muito mais, porque estava na minha faixa etária. Ora, vamos pausar aqui o livro e vamos falar um bocadinho sobre estes dois livros. Não vos vou dizer muito, não vos vou dizer o desenvolvimento da história. Vocês já sabem que eu aqui não conto
Não conto o que se passa nos livros, porque se quiserem saber têm mesmo que os ler. Este livro é sobre dois rapazes, o Aristóteles e o Dante. Não são os filósofos nem os escritores, não tem nada a ver com isso. Eles têm estes dois nomes bastante engraçados. E no Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. O autor fala sobre as dores, digamos assim, ou as dificuldades que os jovens têm no seu crescimento e na passagem da adolescência à fase mais adulta. São então dois rapazes também americanos, também com origens mexicanas. As suas avós vieram do México. Por isso os pais já são nascidos nos Estados Unidos, mas ainda com as raízes mexicanas mais vincadas. Eles ainda com essa origem presente, mas já um bocadinho menos. Eles têm 15 anos, por isso eles têm todas as dúvidas da adolescência, o mal-estar com o mundo, a revolta que o mundo às vezes e a sociedade às vezes lhes provoca, que é também característico da idade. Eles são ambos solitários no início quando começa a nossa história, são ambos assim solitários. E vivem com as suas famílias. O Dante, muito dedicado aos pais, a mãe é psicóloga e o pai é um professor numa universidade, professor de literatura, mas eles os dois muito dedicados ao filho, que demonstram muito o carinho que têm pelo filho. Isto hoje tem sido um bocadinho problemático estar a gravar este vídeo, porque tenho obras de um lado da casa, não são obras minhas, mas tenho obras que de vez em quando fazem barulho. Depois tenho um campo de trigo perto da frente da casa, onde neste momento estiveram a apanhar a palha e agora estão a fazer os fardos de palha. E é claro que quando passa o trator aqui perto da casa, também ouve-se os cães a ladrarem ao trator. Por isso isto hoje com os ruídos tem sido um bocadinho problemático, mas por isso vamos continuar a nossa conversa e vamos ver se não seremos assim muito interrompidos. Mas como estava a dizer, a família, o núcleo familiar do Dante é este, os dois pais e ele. Mas ele é um filho muito adorado pelos pais, e os pais apoiam-no muito, gostam muito dele. Eles cumprimentam-se com um beijo ou com muitos abraços, são carinhosos uns com os outros. E depois o Aristóteles já é uma família mais numerosa e um bocadinho mais, talvez, problemática. A mãe é uma professora de liceu, o pai é um carteiro, mas que foi um antigo militar e sofre um bocadinho depois de ter vindo da guerra do Vietnã. Ele participou na guerra do Vietnã, por isso é um bocado fechado, com síndrome pós-traumático, de tudo que vai passar por algumas coisas relacionadas com isso. Ele tem mais duas irmãs gêmeas, mas já adultas, casadas, com filhos, e não moram junto com eles. Por isso o núcleo dele também é composto só por os dois pais e ele. Depois tem outro irmão que também é um caso problemático também, que se irá depois ouvir falar sobre ele.
porque tudo o que aconteceu o deixa, são problemas que não resolveram, e o Aristóteles tem várias coisas, há vários assuntos nesta família que estão por resolver e que se irão resolver ou não ao longo dos dois livros. E como eu dizia, eles são ambos dois rapazes solitários e que, de 15 anos, e que se encontram na piscina. Um deles, o Dante, nada muito bem, faz parte da equipa de competição de natação. Eles não andam na mesma escola, por isso não se conhecem antes. O Dante anda numa escola privada, uma escola de freiras, uma escola religiosa, católica, e o Aristóteles anda na escola normal, numa escola pública normal, e eles conhecem-se na piscina local, porque conhecem-se porque o Aristóteles não sabe nadar, e o Dante oferece para lhe ensinar a nadar, se ele quiser. E a partir daí desenvolve-se uma grande amizade entre os dois rapazes que se vão ligar muito profundamente um ao outro, e assim como também os núcleos familiares de cada um. Esta é uma história muito carinhosa, é uma história que nos conforta ler, é reconfortante. Apesar do que acontece ao longo da história às vezes não serem coisas positivas, mas fazem parte da vida, mas é uma história reconfortante, uma história carinhosa, e que nos dá aconchego acompanhar estas duas famílias, estes dois rapazes, as suas dúvidas, o seu crescimento, as suas famílias. A escrita é muito boa, é uma escrita muito acessível. Isto são livros para adolescentes, jovens adolescentes, por isso não é uma escrita muito elaborada, mas é uma escrita boa, é uma escrita que se lê facilmente. O primeiro livro tem à volta de 300, um bocadinho mais de 350 páginas, o segundo livro tem à volta de 500 e poucas páginas. Os capítulos são curtos, por isso dá um certo movimento à história. Os diálogos estão bem conseguidos, têm um bom ritmo, eles são bastante inteligentes, até a conversa que eles têm entre um e outro, o uso de metáforas, o uso de trocadilhos, o uso de palavras às vezes não tão mais elaboradas, porque como o pai do Dante é professor de literatura, ele fala, ele às vezes descobre palavras e fala em palavras que o Aristóteles vai ter que ver ao dicionário porque não sabe o que querem dizer, mas também é engraçado nesse sentido e torna os diálogos divertidos. A história é muito emocional, algumas partes, e em alguns momentos é um bocadinho dramática, digamos que é um bocadinho dramática, o que nós chamamos às vezes de, parece uma telenovela mexicana, tem a sua razão de ser, porque os mexicanos são um bocadinho fatalistas, dramáticos, e aqui encontra-se isso também presente. Uma das coisas que eu, pelo menos no meu mundo e no que eu vejo cá com os portugueses, eles choram um bocadinho demais, emocionam-se um bocadinho demais, tanto de alegria como de tristeza. Acho que é um bocadinho demasiado para a nossa realidade, mas pronto, fora esse excesso de choro, a história está muito engraçada. Fora esse excesso de emoções que às vezes há, ou desse excesso de choro, às vezes talvez as situações um bocadinho fatalistas, a história está muito boa, está muito engraçada, e como já vos disse, é um conforto ler estes livros, tanto que adoro oferecer o meu primeiro livro. Eu li-o em 2 dias, 350 e tal páginas, li-o em 2 dias, e pensei, bem, os livros têm
têm uma diferença, a nível de escrita, têm uma diferença de 5 anos, a nível de história, um livro começa exatamente no ponto onde o outro terminou. São livros, são os dois mesmo a seguir. Por isso não leiam o segundo, o Mergulha nas Águas do Mundo, sem ler o primeiro, porque senão não justificam e não apanham a história, não apanham a linha da história. Esta grande amizade dos dois rapazes vai depois evoluir para uma relação mais amorosa. Não é uma relação... o livro não tem descrições amorosas, não tem, é uma das coisas que eu também achei. Não há necessidade de descrições amorosas, nem há necessidade de descrições de sexo. Nós percebemos perfeitamente o que se passa e aqui vemos que não há... o livro deixa algumas coisas para nós imaginarmos, não é literal, não descreve as coisas. E eu também achei isso interessante, achei essa opção do autor bastante interessante. O autor é homossexual e esta história também tem um fundo, é uma relação homossexual entre os dois personagens. No primeiro livro, o tema é focado muito ao de leve, mas mesmo muito ao de leve. É um descobrimento do assunto. E no segundo livro, a relação deles já se solidifica mais. De qualquer maneira, eles vão passar por algumas provas e uma das provas mais evidentes é o crescimento deles, é a evolução da vida deles, que vão estudar, vão para outras escolas e por isso a relação é posta, digamos que é posta à prova. Mas são dois livros muito bons que também têm um bocadinho sobre a natureza do local. Eles refugiam-se muito e vão para o deserto. No segundo livro até vão fazer vão acampar para o deserto, e são livros muito bonitos. Estes livros receberam, especialmente o primeiro livro, recebeu vários prémios, Stonewall Book Award, só os que estão aqui na capa, Pura Belpré Award, Lambda Literary Awards, vários prémios que este livro recebeu. Este é a continuação do outro e foi editado há pouco tempo, por isso também ainda não teve, mas está a ter boa aceitação pelo que eu tenho visto no mundo das críticas literárias e no BookTube. Tenho visto que está a ter boa aceitação também, este livro era quase necessário, porque houve várias coisas que no primeiro livro não ficaram resolvidas, mas podiam ter tido um desenvolvimento maior. Apesar de que o autor diz que este livro foi um livro que ele nunca pensou escrever e foi o livro que foi mais difícil escrever para ele dar esta continuação. Foi o livro no qual teve mais dificuldade de escrever. Mas estão os dois muito bons. Eu li um mesmo a seguir ao outro. Nós pegamos neste e continuamos, é mesmo quase como se fosse um volume sozinho, e até queria mais. E eu até podia, ele pode editar mais um terceiro volume que eu vou a correr comprar. Por isso aconselho a todos esta leitura. Já sabem que o primeiro já está editado em português, o segundo ainda não está, mas acredito que será editado em breve. O autor precisou de 5 anos para escrever a continuação
e o autor tem mais livros editados. Este ano vai ser feito o filme, vai sair agora em breve, o filme baseado no primeiro volume. Por isso estejam atentos, que acredito que vão gostar muito destas histórias e das vidas do Aristóteles e do Dante, que são muito carinhosas e são muito interessantes, são duas boas leituras, mesmo para quem não costuma ler estes livros para jovens adultos, são duas boas leituras porque falam também sobre a sociedade, sobre a vida, sobre temas fortes e temas sobre a violência, sobre o síndrome pós-traumático da guerra, sobre racismo. Tem muitos assuntos que são assuntos importantes e que são também mencionados e discutidos neste livro. Por isso são livros também importantes para ler, que podem fazer parte na formação de qualquer jovem e também de tema de conversa para os adultos. Aconselho muito estes livros, dei 5 estrelas a cada um dos volumes, gostei bastante. Espero que tenham gostado. Digam-me se têm alguma curiosidade, se já leram algum destes livros. Deixem a vossa opinião. Se ainda não subscreveram ao canal e se gostaram deste vídeo, já sabem, podem subscrever e clicar no sininho para serem avisados, cada vez que houver um vídeo novo. E eu despeço-me, até à próxima, boas leituras para todos, beijinhos.